O coração cessa, o corpo esfria, mas algo permanece desperto. Entre o último suspiro e o primeiro segundo do além, há um instante em que a alma se recorda e compreende. Há quem pense que a morte apaga tudo, mas as Escrituras falam de um instante em que a mente não se apaga, desperta. A alma percebe o que foi, o que fez e o que não pode mais desfazer. A Bíblia fala desse momento, um limiar onde nada se perde, nem a memória, nem o peso das escolhas. Dizem que o esquecimento é paz. Mas e se a eternidade for lembrança? O que acontece quando o silêncio responde? Lá, onde o tempo não alcança e a verdade não pode ser negada, começa o que poucos ousam encarar, no Vale da Redenção. Tudo começa no limite do último fôlego. O corpo cede e o que era matéria volta ao pó. Mas a consciência não acompanha essa queda. Ela se desprende, pairando acima do que antes chamava de vida. O quarto, o corpo imóvel, os sons que se apagam, o ar que deixa de vibrar. É o primeiro choque. Perceber-se vivo em meio à morte, sentindo a própria ausência dentro do mundo que ainda continua. As Escrituras descrevem esse momento como separação, não fim. O pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nesse instante, a alma entende o que a mente nunca compreendeu. A morte não é apagamento, é revelação. O desprendimento não dói, esclarece. A alma atravessa o limiar como quem rompe um espelho. O que antes era opaco torna-se translúcido e o invisível ganha forma. Nenhum segredo resiste, nenhum pensamento se esconde. O mundo espiritual, antes distante, se revela com nitidez dolorosa. Alguns são recebidos com luz, guiados por presenças que não falam, mas acolhem. Sentem o peso da vida sendo substituído por uma leveza incompreensível, como se cada lembrança estivesse sendo lida diante de uma chama silenciosa. Outros despertam em vazio, um espaço que não é escuro, mas sem direção. Tentam gritar, mas o som não responde. Percebem então que a morte não os silenciou, apenas removeu os ecos que os distraíam. E todos, sem exceção, entendem que a morte não é esquecimento, é memória absoluta. A fronteira se rompe, o tempo humano deixa de existir e o que resta é consciência pura, o eco do que cada um semeou enquanto respirava. Logo após o limiar, a alma se vê diante da verdade nua. Não há voz que explique, nem figura que interceda. Há apenas consciência. Uma luz que não fere, mas expõe. Ela não surge de fora, mas de dentro, como se o próprio ser se tornasse espelho. Cada lembrança retorna como testemunha. Gestos esquecidos, palavras lançadas ao vento, intenções disfarçadas. Nada se perde, nada é distorcido. Tudo volta, ordenado, preciso, impossível de negar. É o juízo silencioso, aquele que antecede qualquer sentença. Não há tribunais, apenas a mente desperta diante de si mesma, julgando-se com a clareza que antes temia. A alma percebe o que foi e o que poderia ter sido. As boas intenções que nunca se tornaram ação. As verdades que preferiu ignorar. O perdão que poderia ter oferecido, mas reteve. O peso da omissão é mais frio que o do erro, porque agora não há mais tempo para reparar. Para uns, essa revelação é consolo. Eles veem suas falhas sem desespero, como quem finalmente entende o caminho que os moldou.
Para outros, é tormento. A mesma luz que ilumina também queima. Cada lembrança se torna uma ferida que arde de dentro para fora, e a alma tenta se esconder de si. Mas não há sombra possível. A morte não mente. Ela apenas mostra. E quando mostra, nenhum olhar suporta permanecer o mesmo. A verdade se impõe com a serenidade de algo eterno. Não há mais dúvida, nem engano. Apenas o reconhecimento final de tudo o que realmente fomos. Depois da revelação, a alma é atraída, não por escolha, mas por afinidade. A luz chama o que pertence à luz. As trevas reclamam o que as desejou. É o movimento natural do eterno, onde cada ser encontra o lugar que construiu em vida. Não há sorte, nem acaso. Há correspondência. Os que amaram a verdade sentem um vento suave, uma força que os conduz sem medo. São recebidos com silêncio sereno, o tipo de paz que o mundo nunca pôde oferecer. Ao redor, presenças antigas os envolvem. Ecos de vozes que um dia oraram por eles, guias invisíveis que aguardavam esse instante. Tudo é reconhecimento, tudo é retorno, mas há outros que despertam em vazio. O mesmo instante que para uns é consolo, para eles é queda. Procuram o rosto de Deus e não o encontram. Não há fogo visível, nem punição teatral. Há ausência, uma ausência tão densa que pesa como ferro. A consciência arde, não por chamas, mas por lembrança. Cada chance perdida se torna uma ferida que não cicatriza. E assim se cumpre o que sempre esteve escrito. O destino não se impõe, apenas se revela. O céu e o abismo não são lugares distantes, são estados que sempre existiram dentro de cada alma, aguardando o momento em que tudo se tornaria definitivo. Quando o julgamento interior se encerra, vem o silêncio, denso, absoluto, quase sagrado. Não há mais fuga, nem disfarce. Cada alma se vê levada, não por força, mas por atração. O destino não empurra, chama. E a voz que chama é feita da soma de tudo o que fomos. Para os que escolheram a luz, o despertar é suave, quase familiar. A presença divina os envolve como uma lembrança reencontrada. A paz, mas não a paz humana, é uma quietude viva, pulsante, onde o amor se move como luz respirando. Cada rosto esquecido ressurge purificado, cada lágrima ganha sentido. O tempo deixa de contar, porque nada mais precisa ser contado. Mas para os outros, o mesmo clarão é ferida. A verdade que salva também consome. Eles veem a luz, mas não podem habitá-la. E a distância entre ver e pertencer se torna seu tormento. Tentam se afastar, mas não há sombra onde se esconder. O abismo não é um lugar, é uma consciência que nunca se apaga. O fogo que arde é o da lembrança, o som das oportunidades perdidas, das palavras não ditas, da fé que preferiram adiar. A eternidade começa nesse limiar, não como castigo imposto, mas como o eco final da vontade humana. O que cada um cultivou torna-se morada, o que rejeitou torna-se ausência. E nesse instante derradeiro, o universo inteiro parece conter a mesma sentença escrita no silêncio. Tudo volta à origem, e cada alma à verdade que escolheu seguir. Tudo termina como começou, com um sopro. Mas agora ele não pertence ao corpo, e sim ao espírito que continua. O que antes era apenas fé se torna visão. O que era promessa se revela diante dos olhos da alma.
Nenhum som humano pode descrever o instante em que a verdade se impõe com tamanha clareza. É o despertar final. Os que habitam a luz contemplam a justiça como melodia. Cada lembrança dolorosa se transforma em significado e cada perda em promessa cumprida. Eles não olham para trás com saudade, mas com entendimento. Tudo que parecia sofrimento era o molde da eternidade que agora os envolve. Já os que permaneceram na sombra não encontram descanso. O silêncio do além é povoado por ecos. Os próprios pensamentos, repetindo o que não pode ser desfeito. Não há chamas visíveis, mas há uma ardência que corrói por dentro. O reconhecimento tardio daquilo que desprezaram. O tempo não existe mais, e mesmo assim, a dor persiste. E é então que se entende o mistério. A morte nunca foi o fim. Foi apenas a revelação do que sempre esteve vivo. A alma não adormece, desperta. E nesse despertar, o universo inteiro parece curvar-se diante da sentença do Criador. Lá, onde o esquecimento não alcança e a consciência é eterna, o destino de cada um se cumpre. No Vale da Redenção.